Sejam bem-vindos à série Memória da Rabeca Brasileira, agora em versão podcast, graças ao patrocínio da Lei Aldir Blanc, Fundação José Augusto, Governo do Rio Grande do Norte, Ministério da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Capítulo 8. A rabeca é tradicional ou moderna? Mesmo que consideremos a rabeca um instrumento tradicional, temos que admitir que muitas das perguntas que fazemos sobre ela são, na verdade, bastante recentes. Ou seja, para alguns, perguntar se a rabeca é um instrumento tradicional seria parte de um interesse moderno. Para outros, tematizar a rabeca entre a tradição e a modernidade seria uma falsa questão, uma vez que ela parte de uma premissa tão inventada quanto aquela que divide o erudito do popular ou o regional do nacional. O fato é que, com o advento dessas dualidades no pensamento moderno, surge a necessidade de atuação dos agentes mediadores entre esses polos que foram legitimados no debate artístico e acadêmico. E entre esses tais mediadores culturais estão, além dos rabequeiros, é claro, aqueles folcloristas e antropólogos que, com suas formulações sobre as culturas, acabam por constituir pontes de assimilação entre o nós e o eles. E como se separa o nós da categoria eles? Quem são eles? São aqueles que pertencem à tradição, ao popular, ao rural, ao periférico, ao antigo, enfim. E quem somos nós? Os forasteiros letrados, com olhos modernos e atentos aos textos que sobreviveram do passado e aos relatos que nos reportam sobre aquelas rabecas que jamais poderemos ouvir com os mesmos ouvidos de suas plateias originais. Mesmo no século XXI, usar a expressão moderna rabeca brasileira ainda causa algum estranhamento, uma vez que as culturas populares costumam ser vistas como relicários de um passado pré-moderno, que foi preservado em suas expressões artísticas. Por essa perspectiva, a rabeca só seria rabeca justamente porque até então ainda não se modernizara. Eis o preço de sua autenticidade, peculiaridade, singularidade ou até de exotismo. Em partes, essa é uma herança da construção ideológica de movimentos pastorialistas, tal como foi o movimento armorial pernambucano, que concebia a música de rabeca como guardiã de uma tradição. Significaria que, à margem da cultura europeia industrial, o verdadeiro rabequeiro não recebeu influências externas posteriores ao período do pastoreio, tocando sua rabeca como um gesto de sobrevivência arcaica e coletiva de um barroco sertanejo, cujos descendentes mamelucos mantêm heroicamente. O pressuposto subjacente é que só começaríamos a vislumbrar uma rabeca moderna na medida em que os seus elementos tradicionais fossem sendo eliminados. Ou seja, a palavra tradição, tão naturalizada pela constância do uso, representaria uma espécie de consciência histórica que certas sociedades elaboram a respeito de seu passado. Essa elaboração ideológica denotaria algum tipo de herança coletiva que supostamente foi transmitida de forma pouco modificada até os nossos dias. Acontece que muitas vezes o conceito de tradição ou tradicional idealiza certos graus de integração sociocultural que exclui o fato de que o passado não foi assim tão fechado ou estático. O passado também dispunha de inconsistências, incoerências, de fragmentações culturais que a ideia de tradição muitas vezes ignora ou tenta unificar o seu sentido no presente. Portanto,
Como nos adverte a antropóloga Marisa Peirano, o perigo da dicotomia tradicional e moderno é de o cientista social tomar como ponto de referência um dos polos e dar-lhe um determinado valor ideológico. Eis um debate em que a rabeca brasileira está bastante implicada. Saudações, minha gente! Eu sou Caio Padilha e esse é o último dos 8 episódios especiais da série iniciada em abril de 2020 no YouTube, em parceria com a Lafia Filmes e Marcuse de França. Lá, nós entrevistamos em transmissões mensais e ao vivo mais de 30 especialistas, totalizando mais de 20 horas de conteúdo sobre música de rabeca no Brasil. A trilha e o texto original deste episódio podcast é de minha autoria e tem trabalhos técnicos e edição de áudio de Rafael Gomes. Para o tema de hoje, alertamos de antemão que algumas novidades recentes da rabeca brasileira podem ser estilizadas como tradicionais, de modo que o novo passa a ser percebido em termos do velho e vice-versa. E nós, os pesquisadores novos, modernos, tão interessados na tradição, precisamos admitir que só conseguimos fazer da cultura popular uma abordagem, digamos, indireta. Pelo menos a partir do interesse moderno, constituímos um modus operandi da pesquisa sobre o patrimônio cultural da tradição que é sempre imediato e relativo. Parece um jogo de palavras bastante irônico, mas o interesse moderno sobre o tema consiste tradicionalmente no seguinte procedimento etnográfico. Elege-se como cultura popular ou folclórica algum repertório da música de rabeca, de preferência que esteja no passado ou na distância. Em seguida, essa música passa a compor uma coleção de outras músicas que julgamos ser do mesmo tipo, família ou categoria. Depois de já especializados nesse tipo de compilação, analisamos nossas gravações, imagens e depoimentos e, finalmente, apresentamos os documentos produzidos em livros, teses ou dissertações. Tal sequência, que nos parece tão coerente e familiar, acaba por produzir os certificados de autenticação da tradição em certos saberes e expressões da oralidade. O detalhe importante é considerar nesse processo o contraste entre observados, descritos, entrevistados e os observadores, etnógrafos, viajantes, missionários ou até militares. Tal contraste às vezes fica patente no interesse temático. A oposição entre tradicional e moderno, por exemplo, muitas vezes é um tema ao qual os próprios nativos dessas tais culturas populares parecem estar alheios. E quando o conceito de tradição é imposto a grupos sociais, a sua fragilidade se torna mais aparente. Alguns mestres rabequeiros tocam o repertório da rabeca em um violino chinês, comprado no shopping de São Paulo, sem nenhum drama de consciência. Mas, já que raramente os textos sobre rabeca são produzidos diretamente por construtores de rabeca ou mestres rabequeiros tradicionais, fica difícil sabermos de seus sistemas de entendimento sobre sua própria música ou sobre seu próprio ofício. Há sempre uma mediação. Portanto, fiquemos antropologicamente atentos. Muitas das informações oficiais sobre a rabeca que nos empenhamos em colecionar precisam ser relativizadas, contextualizadas e até mesmo compreendidas numa relação de poder e dominação entre grupos sociais. Rabequeiros de hoje, cujas identidades artísticas vão aderindo ou endereçando diferentes esquemas simbólicos associados ao tradicional e ao moderno, fazem parte de um interesse pela cultura popular que no Brasil começa a emergir desde o final do século XIX.
Antes disso, por mais que a rabeca já existisse em nossas paragens, o folclore, o povo e as oralidades não estavam na ordem do dia para o pensamento social brasileiro. Só depois da virada do século XX é que a rabeca passou a figurar timidamente no quadro discursivo que ajudou a criar a oposição entre tradição e modernidade, que veio a se consolidar com o movimento modernista e o nacionalismo cultural. É um quadro discursivo que até hoje pauta a maioria das pesquisas sobre rabeca e rabequeiros, sobre música e sociedade. Mas não é só um discurso da academia. É comum, por exemplo, nos releases de imprensa sobre Maciel Salud, Silva Veloso, Thomas Rohrer, Luiz Fiaming, Cláudio Rabeca, encontrarmos menção ao encontro possível entre o tradicional e o moderno, o antigo e o novo, o rural e o urbano, nos álbuns, nos projetos de rabeca produzidos por rabequeiros. Tanto os atuais pesquisadores quanto esses referidos músicos acabam também se tornando mediadores culturais daqueles polos que já mencionamos, seja por via da música de rabeca ou por via da opinião emitida em entrevistas e redes sociais. Nas rodas de conversa dos grupos de WhatsApp, a opinião de instrumentistas, cantadores, construtores e mestres de folguedo também constituem mediação discursiva entre esses polos. Entretanto, para além do âmbito conceitual, o fato é que as dualidades do tradicional e do moderno, do antigo e do novo, do rural e do urbano, parecem conviver na realidade, não é mesmo? São inter-relações, na verdade, que são simultâneas. Pelo menos é como escreveu Peter Burke no livro Cultura Popular na Idade Moderna. Abro aspas. Mesmo o próprio cantor, contador de histórias, pode ser, em certo sentido, um mediador, visto que nos inícios da Europa moderna, o oral e o escrito, o campo e a cidade, a pequena e a grande tradição coexistiam e interagiam mutuamente. Fecho aspas. Convenhamos que assim também é nos dias de hoje, aqui no Brasil. E por causa desse convívio mútuo entre dualidades, somos tomados de uma certa gagueira quando perguntados repentinamente sobre aquilo que na rabeca brasileira seria tradicional e o que nela seria moderno. A esse respeito, escreveu Câmara Cascudo já em 1925, abro aspas, o povo não compreendeu o que era moderno, como nunca soubera o que é antigo, senão no sentido de idade. Fecho aspas. As respostas mais rápidas sobre o que seria então a tal idade moderna da rabeca no Brasil geralmente mencionam a recente urbanização dos contextos musicais tradicionais em que a rabeca se inseria. Muitos também mencionam as inovações nas tecnologias de sonorização do instrumento e o uso de pedais, de guitarra, mesas de som pelos novos rabequeiros. Como se fosse mais fácil associar rapidamente o moderno às tecnologias eletrônicas, aos shows de palco e às plataformas digitais, por exemplo. Mas a ideia de moderno, enquanto uma era sociocultural do Ocidente, é um tanto mais complexa e considera as transformações políticas e econômicas mais profundas que inauguraram novas concepções sobre o indivíduo e as relações que ele estabelece com o Estado, com a religião, o trabalho, etc. E esse paradigma que ultrapassa a dualidade novo e antigo, obviamente repercute nas ideias relacionadas aos rabequeiros e sua música, e sugere que a rabeca moderna pode ter sido gestada desde antes da banda Mestre Ambrósio, ou da pesquisa de Zé Gramani, ou do sucesso de Renata Rosa e Antônio Nóbrega, e outros trabalhos aos quais concedemos alvíceras pela revivificação da música de rabeca desde a década de 1990 no Brasil.
Quem tiver mais interesse sobre esse tema pode também assistir no YouTube o episódio Moderna Rabeca Brasileira, em que eu entrevistei Ciba Veloso, Luiz Fiaming e Catarina Rossi. Aproveita e se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo da série Memória da Rabeca Brasileira. Do ponto de vista socioantropológico, os indícios de uma rabeca moderna do Brasil podem ser mais antigos que os fenômenos de revivificação do instrumento atribuídos ao final do século XX. E explico o porquê. Segundo Peter Burke, a cultura popular foi descoberta na Europa no século XVIII, mas a tal rabeca já aportara no Brasil desde o século XVI. Portanto, quando chegou em terras brasileiras, a rabeca ainda não seria considerada, nem pelos próprios europeus, como parte de uma tradição da cultura popular. Para os portugueses, a rabeca era simplesmente sinônimo de violino e, portanto, um instrumento contemporâneo a ele, conforme atesta a historiografia sobre o tema. Deduzimos, então, que durante a maior parte do processo de colonização no Brasil, a rabeca não demandou nenhum interesse distintivo ou significativo. Foi só no final do século XIX que a tal descoberta europeia de sua cultura popular no século anterior começou a ter impacto na produção intelectual brasileira. Com o trabalho de folcloristas como Silvio Romério, nascia um discurso especializado sobre o populário brasileiro, de algum modo, no meio de uma república que se sonhava independente da metrópole. Um Estado nacional moderno passa a ser imaginado no Brasil. E é essa imaginação que fecunda finalmente, nos primeiras décadas do século XX, a gestação da moderna rabeca brasileira, que hoje debatemos na cultura como sendo de origem distinta e mais antiga que a do violino. É também no século XX que a palavra violino passa a determinar um instrumento de ensino formal, separada da palavra rabeca, referindo-se a um instrumento de transmissão oral. Esse afastamento, típico da modernidade, inclusive, entre cultura oral e cultura escrita, se junta a outras transformações no espírito da época. Nesse mesmo período veloz e complexo, o rabequeiro Fabião das Queimadas, no Agreste Potiguar, teria libertado a rabeca de suas funções musicais mais religiosas e comunitárias, e passado a fazer apresentações solo, como rabequeiro, não apenas remunerado por seu ofício, mas também alforriado de sua condição escravizada. Trata-se de uma época em que a música de rabeca passa a ser compilada por etnógrafos e folcloristas interessados em imaginar a tal cultura nacional brasileira, tal como o Mário de Andrade entrevistando o rabequeiro Vilemão Trindade. Essas informações históricas apenas resumem a combinação de três fatores que ilustram a caracterização da modernidade: a separação de grupos sociais a partir do recorte cultural, da cultura oral e escrita, o início das relações de trabalho mais dinâmicas e o surgimento dos estados nacionais modernos. A rabeca não passou imune a nenhum dessas transformações que nos livros são listadas como tópicos da era moderna. Há um ditado curioso nas ciências sociais de que um folclorista, com o seu trabalho, ajuda a criar o próprio folclore que outros virão a coletar depois. Se acolhermos tal afirmação como hipótese, poderemos investigar se a tradição da rabeca no Brasil faz parte do esforço criador de uma identidade nacional que, graças aos movimentos folcloristas, foi se institucionalizando e sendo assimilada pelas políticas públicas do Estado, pelo mercado de música no Brasil e, claro, por rabequistas que interagem com essas instâncias em diferentes contextos. Citemos como exemplo o trabalho de colaboração entre Ariano Suassuna e Mestre Salustiano na Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco na década de 90. A interação também entre Nelson da Rabeca e projetos culturais do SESC ou Itaú Cultural e outras instituições nos anos 2000.
Essas, entre outras relações de troca cultural, também ajudam a inventar tradições e mobilizar certos quadros discursivos para legitimar essas tradições, seja pelo IFAM, pelas universidades, fundações, etc. O que não se configura uma acusação de que são mentirosos os que, como eu, falam na tradição da rabeca no Brasil. Significa apenas um alerta consciente das ressalvas que emergem do discurso mais ufanista, capaz de associar a rabeca com uma verdadeira cultura brasileira ou com a alma do nosso povo, etc. Ou seja, a ideia de tradição se torna uma ficção, não no sentido de falsidade, mas no sentido de algo feito ou de algo construído socialmente. Como já insinuamos, certos estudos etnomusicológicos atestam que o violino é um instrumento muito mais recente que a rabeca na história da humanidade e que assumiu sua forma atual na era moderna, cujas padronizações de formato e de som sempre fizeram a rabeca parecer uma heroína rebelde no Brasil. Talvez por isso é que, ainda que a história da rabeca e do violino se confundam em alguns contextos históricos, a geografia de cada um desses instrumentos é bem diferente. Ou seja, o modo como eles se distribuíram nas territorialidades nacionais estariam em diferentes volumes de um atlas da música mundial. Sem falar nas questões políticas, econômicas e simbólicas implicadas em cada um desses instrumentos. Outra faceta histórica importante relacionada à ideia de uma rabeca moderna reside no advento do gravador de sons e do fonógrafo desde o final do século XIX. A mecanização das vibrações sonoras revolucionou não apenas o trabalho dos músicos, como também as ciências interessadas em música. Na primeira faixa do CD Tradição Improvisada, o rabequeiro Thomas Horner grava em 2012 uma fala do mestre Nelson da Rabeca que resume bem essa mudança de paradigma. A música nova é assim. O gravador, a gente precisa ter um gravador em casa. Porque a gente faz aquela música, às vezes faz de repente e ela não sai boa, né? Gravou, escutou, não sai boa. Então, acaba grava de novo, então ia afetando. Quando afeta, pode tocar os assombrados por onde tiver. O gravador é que nem um professor, ele ensina a gente a fazer a tocada. Ou seja, é evidente que o músico, o musicólogo e o etnógrafo vislumbraram novas possibilidades de atuação a partir do uso do gravador. As gravações, além de formarem importantes acervos etnomusicais, também abriram fronte no mercado da música a partir da produção de discos. E como bem observou a antropóloga Elizabeth Travassos, os arquivos fonográficos assumiram a função de baldeação necessária no percurso moderno entre o oral e o escrito. No meio disso tudo, ainda podemos ressaltar o papel do público ouvinte, pagante, exigente, envolvente, influenciador das redes sociais. O público da rabeca moderna vive o dilema de, ao mesmo tempo em que busca uma ligação com aspectos da tradição da rabeca, também busca uma música com uma roupagem menos rústica e procura justificar as inovações de mercado musical como um movimento da tradição em direção à modernidade. Portanto, deixo para o público de nosso podcast o desafio de, diante de tudo que argumentamos, responder se a rabeca é tradicional ou moderna. Eu sou o rabequeiro e pesquisador Caio Padilha e se você gostou desse conteúdo, compartilhe com os outros amantes da rabeca e fique muito à vontade para mandar sugestões e críticas para o meu correio eletrônico e-maildepadilha@gmail.com. E nos despedimos hoje
com o nosso momento Rabeca Livre Brasil, em que sugerimos um disco e um livro que possam instigar ainda mais os nossos temas. Hoje eu vou recomendar para vocês o CD de Cláudio Rabeca, lançado em 2019 e chamado Rabeca Brasileira, onde, aliás, tive a honra de ter uma música minha gravada pelo Cláudio. O livro de hoje é de Luiz Soller, de 1995, intitulado Origens Árabes no Folclore do Sertão Brasileiro. Fique agora com a saudação dos rabequeiros e rabequeiras do grupo Rabeca Livre Brasil, um grupo do WhatsApp com quase 200 integrantes. Olá, aqui quem fala é Maísa Arantes. Sou rabequista, cantora, compositora, multi-instrumentista, arranjadora e, eu sou uma amante da música. Além de atuar como professora de rabeca, trabalho com direção musical de teatro e criação de trilha sonora para cinema e audiovisual. Participo do grupo Mamulengo Fuzuê no Distrito Federal há 10 anos e na minha trajetória lancei discos e participei desde a fundação dos grupos Mestre Zé do Pife, As Juvelinas, Chinelo de Couro, Por Mim Idealizado e Forró do B, também no DF. No momento, estou trabalhando na produção do meu primeiro EP solo e autoral, com composições em parceria com o violonista Marcelo Neder. Aguardem as novidades, abraços musicais, viva a música e viva a cultura popular! Saudações, me chamo Roberto Damasceno, sou nascido em Natal, Rio Grande do Norte. Sou mestre em Educação Musical pela UFRN, onde eu estudei e escrevi sobre temas relacionados ao boi de reis e também sobre o ensino e aprendizagem musical através da rabeca. Atuei como professor e fundador do projeto de extensão Curso de Rabeca no IFRN, localizado na Cidade Alta, Natal, desde o primeiro semestre de 2013 até 2016, com foco no ensino coletivo de rabeca. Tive o prazer também de tocar e ter momentos inesquecíveis com os mestres Cláudio Rabeca, Caio Padilha, Luiz Paixão e Tiquinha do Rosa de Pedra, com os quais também muito aprendi. Atualmente contribuo para a cultura popular do nosso estado, na cidade de Santo Antônio do Salto da Onça, como professor estadual no CAIC. Agradeço também estar somando com este grande projeto que é o Memórias da Rabeca Brasileira. Um forte abraço. Alô, minha gente querida, eu sou Fernandinho Regis, rabequeiro potiguar, nascido e criado aqui na cidade do Natal, Rio Grande do Norte. Faço parte de alguns grupos aqui, como o Bando Fabião, que trabalha muitos gêneros da música popular, como o coco de roda, como o samba de roda, a folia de reis também, e do grupo Fuxico de Feira, que traz na sua instrumentação muito de brasilidade, com sanfona, rabeca, viola, flauta e percussões. E aqui eu venho saudar o nosso amigo Caio Padilha, que está com esse projeto maravilhoso aí, a Memória da Rabeca Potiguar. Tem sido uma alegria muito grande poder acompanhar esse projeto, esses vídeos e aprender muito mais sobre o universo da rabeca brasileira. Valeu, gente! Essa série especial de 8 episódios em formato podcast está sendo viabilizada graças ao patrocínio da Lei Aldir Blanc, Fundação José Augusto, Governo do Rio Grande do Norte, Ministério da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.